Durante muito tempo, eu achei que tinha vencido na vida. Não por dinheiro, não por status, mas por algo que até então parecia mais valioso. A sensação de ter encontrado a pessoa certa. O nome dela era Juliana. Cabelos castanhos, sorriso sereno e um olhar que parecia esconder uma alma tranquila. Ela era o tipo de mulher que faz os outros dizerem: "Você teve sorte." E eu acreditava nisso. Acreditava mesmo. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos, trocávamos beijos rápidos antes do trabalho e terminávamos o dia no sofá, dividindo uma série ou falando da vida. Era uma rotina tranquila, segura, quase perfeita demais. E talvez aí estivesse o primeiro sinal. Nada real é tão perfeito o tempo todo. Comecei a notar pequenas rachaduras, mudanças sutis, silêncios longos, respostas automáticas. O olhar dela, antes curioso, começou a parecer ausente. Ela ria das mesmas piadas, mas com um atraso. Beijava do mesmo jeito, mas sem alma. Coisas mínimas, mas que juntas montavam um quebra-cabeça desconfortável. Eu tentava afastar os pensamentos ruins. É só estresse, eu dizia. Todo casal passa por isso. Mas havia algo diferente. Algo no fundo do meu estômago que começou a arder em forma de desconfiança. E a desconfiança, uma vez instalada, cresce como veneno silencioso. Certa noite, ela chegou mais tarde que o normal. Disse que a reunião tinha se estendido, mas sua maquiagem estava intacta. O cabelo, preso de forma delicada. E havia um cheiro diferente nela. Um perfume que eu não usava, que não era nosso. Te esperei para jantar, eu disse, com a voz calma. Ah, amor, comi um lanche no caminho, não precisa se preocupar. Ela sorriu, mas seus olhos não sorriam com ela. Naquela noite, ela dormiu como se tudo estivesse normal. Mas eu fiquei acordado e comecei a lembrar dos detalhes que eu ignorava. As mensagens que ela apagava logo após ler. O celular virado para baixo, o tempo todo. As saídas repentinas, as desculpas repetidas. A verdade estava gritando embaixo da rotina. Mas eu ainda não queria ouvir. No dia seguinte, decidi não ir trabalhar. Avisei que estava passando mal e fiquei em casa. Ela saiu cedo, como sempre. Me deu um beijo apressado e foi embora. Esperei 5 minutos e saí atrás. Não era meu estilo. Nunca fui de fuçar celular, seguir, desconfiar. Mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos. E foi exatamente isso que eu fiz. Peguei o carro, mantive uma distância segura. Ela achava que estava sozinha, que o mundo girava como sempre girou, com ela no controle e eu na ignorância. Mas ela estava errada. Ela não foi para o trabalho. Desviou o caminho e parou num bairro que não fazia parte da nossa rotina. Estacionei longe, desci, esperei. Ela entrou em um prédio pequeno, discreto. 15 minutos depois, um homem desceu e abriu o portão para ela. Eles se abraçaram, não com a formalidade de colegas, mas com a intimidade de quem conhece os cantos do corpo um do outro. Ela riu, encostou no peito dele, e os dois sumiram no interior do prédio, de mãos dadas. Naquele instante, a ficha caiu. Todo o roteiro que ela construiu, todo o teatro que encenou, desmoronou. E eu, que durante meses me culpei por não ser mais interessante, por não fazê-la rir como antes, por não ser o suficiente. Entendi que o problema nunca foi comigo. Era ela, a mulher que dormia ao meu lado, que dizia "te amo" com a mesma boca que sussurrava para outro homem. Voltei para casa em silêncio. Sentei na mesma mesa em que costumávamos jantar. Encostei os braços e respirei fundo. Ela achou que nunca seria descoberta, mas agora eu vi tudo com meus próprios olhos. E isso foi o começo do fim. Nos dias que se seguiram, eu decidi não confrontar de imediato. Não por covardia,
mas por estratégia. Era como observar uma cobra venenosa se enrolando sobre si mesma. Cada mentira que ela contava, cada desculpa que inventava, me dava ainda mais certeza de quem ela era de verdade. E eu queria ver até onde ela iria, até onde ela fingiria ser quem nunca foi. Juliana não suspeitava de nada. Chegava em casa com o mesmo sorriso suave, os mesmos gestos carinhosos. Cozinhava, falava sobre o dia, perguntava sobre o meu. Mas agora, tudo soava falso. Tudo parecia parte de um roteiro mal ensaiado. Ela era boa atriz, mas eu já tinha lido o script inteiro. Às vezes, eu pegava ela olhando para o celular e sorrindo. Era um sorriso diferente. Aquele tipo de expressão que não se força. O tipo de sorriso que eu já não via mais quando ela olhava para mim. O mais cruel de tudo era a calma. Ela me traía com uma tranquilidade que beirava a frieza. Como se tivesse certeza absoluta de que eu jamais descobriria. Como se eu fosse cego, ingênuo ou apenas descartável. Certa noite, ela esqueceu o celular em cima do sofá. Foi tomar banho. O aparelho vibrou. Uma notificação discreta. O nome salvo era Amanda Contabilidade, mas a prévia da mensagem entregava tudo. Já tô com saudade daquele beijo escondido. Sexta às 15 horas de novo? Fechei os olhos. Senti um calor subir do estômago até o peito. Uma mistura de nojo, tristeza e raiva. Mas não respondi. Não encostei. Só observei. Mais uma prova. Mais um prego no caixão do que um dia foi amor. Ela saiu do banho sorrindo. Enrolada na toalha, veio até mim, sentou no meu colo, me beijou o pescoço. Que cara é essa? Ela perguntou, fingindo inocência. Só cansado, respondi. Ela sorriu. Como se ainda tivesse controle. Como se a mentira fosse a casa onde ela morava. No fim de semana, fui até a casa dos meus pais. Levei algumas caixas comigo. Disse que era para doar livros antigos, mas na verdade, era o início da minha mudança. Porque uma coisa eu já tinha decidido. Ela não merecia explicações. Ela merecia a revelação. Eu ia mostrar que sabia. Ia abrir a porta da verdade. Mas com frieza. Com calma. Do mesmo jeito que ela me traiu, sem pressa. Na segunda-feira, imprimi todas as provas. Fotos, prints, mensagens. Coloquei tudo em um envelope preto, lacrado. E escrevi em cima, com letras firmes. Para a mulher que achou que nunca seria descoberta. Coloquei o envelope na gaveta dela. Esperei ela sair. E fui embora. 3 horas depois, o celular começou a vibrar. Ligação dela. Depois outra. E outra. Eu não atendi nenhuma. Ela mandou áudio. Caio, pelo amor de Deus, me atende. Por favor, deixa eu explicar. Outro. Não é o que você pensa. Eu juro. Aquele cara não significa nada. Eu tava confusa. Eu fui fraca. A última mensagem veio em texto. Longa. Desesperada. Você não sabe o quanto eu me arrependo. Eu me sinto uma idiota. Você era tudo. Eu estraguei tudo. Me dá uma chance. Só uma. Mas não era mais sobre chance, nem sobre perdão. Era sobre respeito. Sobre nunca mais aceitar ser enganado enquanto acreditava em amor. Ela pensou que nunca seria descoberta. Mas agora, a máscara caiu. E ela estava ali, sozinha, com as mentiras que construiu e a dor que ela mesma plantou. E eu, pela primeira vez em meses, respirei como quem sai debaixo da água. Não havia mais ilusão, nem perguntas, nem dúvidas. A única coisa que restava agora era a verdade. E a verdade liberta, mesmo quando ela vem tarde demais. Ela achou que nunca seria descoberta. Até eu ver tudo com meus próprios olhos. Estilo sombrio, emocional e narrativo, em bloco único e contínuo. O envelope com as provas que deixei na gaveta dela não era apenas um ato de revelação. Era a sentença. O momento em que o jogo virava. O instante exato em que o espelho rachava.
e ela finalmente se via como era. Naquela noite, ela apareceu na porta do meu apartamento, chorando, desesperada, os olhos vermelhos, o rosto inchado, a maquiagem borrada. Uma versão destruída da mulher que fingia ter tudo sob controle. Caio, por favor, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu abri a porta. Não por bondade, mas porque eu queria olhar nos olhos dela e ver o reflexo da dor que ela evitou sentir por tanto tempo. Ela entrou, andou devagar até a sala. Se ajoelhou no chão, como se o peso das próprias mentiras tivesse finalmente afundado seus joelhos. Eu não tenho justificativa. Eu só posso pedir perdão. Eu fiquei em pé, imóvel, assistindo à cena. Ela tremia. O corpo inteiro sacudia, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. E no fundo, estava mesmo. Eu te amo, ela disse. Você destruiu isso, eu respondi. Ela engasgou no choro. Foi um erro, Caio. Um momento. Eu não sei por que fiz isso. Não foi um momento. Foram vários. Dias, mensagens, encontros, mentiras. Ela tentava segurar minha mão. Eu recuava. Cada toque dela queimava como um lembrete. Eu estava vazia, ela tentou justificar. E achou justo me usar como muleta emocional enquanto se preenchia com outro? Ela abaixou a cabeça. Silêncio. Você sabia que se eu descobrisse, ia doer em mim. Eu juro, eu não pensei que fosse tão longe. E mesmo assim, foi, até o fim. Até eu ver tudo com meus próprios olhos. Ela explodiu. Eu fui uma idiota. Não. Você foi cruel. Ficamos ali. O tempo congelado entre duas realidades. A dela desabando. A minha renascendo. Ela me pediu mais uma chance. Disse que estava disposta a apagar o passado, a reconstruir tudo, a recomeçar do zero. Mas o problema era simples. Eu não queria voltar para um lugar onde fui traído enquanto acreditava que era amado. Eu apontei para a porta. Ela hesitou. Por favor, me escuta. Eu já escutei demais. Por tempo demais. Caio, sai, antes que eu comece a te odiar. Ela levantou cambaleando. Olhou para mim uma última vez, com os olhos de quem queria apagar o que fez. Mas nem todos os pedidos de perdão do mundo podem desfazer o que se viu com os próprios olhos. E ela sabia. Sabia que perdeu. Fechei a porta, encostei, respirei. A sala estava em silêncio, mas meu coração finalmente em paz. Nos dias que seguiram, ela tentou de tudo. Cartas, e-mails, flores, pediu ajuda de amigos em comum. Chegou a escrever uma carta dizendo que pensou em tirar a própria vida. Mas eu sabia o que era real e o que era manipulação. Ela não chorava de arrependimento, chorava de derrota. Ela não sofria por amor, sofria por ter perdido o controle. A mulher que achava que nunca seria descoberta, agora era prisioneira da própria máscara. E cada dia, sem resposta minha, era uma tortura a mais. E eu, cada dia, longe dela, era uma camada nova de liberdade. A liberdade de não ter que vigiar celular, de não desconfiar de cada frase, de não viver com medo de ser traído por quem dizia, te amo. Eu renasci. E ela quebrou. Depois de tudo, uma das coisas mais difíceis de encarar não foi a traição em si. Foi o silêncio depois dela. Aquela fase em que você acorda no meio da madrugada, sem entender se está sonhando ou se ainda está preso no pesadelo. A fase em que você senta à mesa para tomar café e encara a cadeira vazia. A fase em que o coração ainda procura justificativas que a razão já sepultou. E mesmo assim, você segue, com passos lentos, com o peito remendado, mas segue. Foi nessa fase que eu aprendi mais sobre mim do que em todos os anos anteriores. Aprendi que estar sozinho não é o mesmo que estar perdido. Aprendi que confiar demais em quem não merece é como colocar fogo em sua própria casa, esperando que a outra pessoa traga água.
Aprendi que cicatrizes não mentem. Elas não escondem. Elas contam. E toda vez que doíam, eu lembrava. Eu sobrevivi. Juliana tentou se manter presente, mesmo depois de tudo. Mandava mensagens em datas simbólicas, me marcava em postagens indiretas. Chegou até a ligar de outro número, fingindo ser engano, só para ouvir minha voz. Mas eu nunca mais dei abertura. O problema de quem mente bem é que acha que pode controlar até o momento em que será perdoado. Mas quem sente na pele o gosto da verdade nunca mais esquece o cheiro da mentira. Um dia, encontrei com ela por acaso. Estava numa livraria, sozinha, sentada no canto, com um livro no colo, mas o olhar perdido. Ela me viu. Sorriu. Um sorriso tímido, quase dolorido. Me aproximei. Tá bem? Perguntei. Sobrevivendo, ela respondeu. Pela primeira vez, sem máscara, sem charme, sem encenação. Ela parecia uma versão desbotada da mulher que um dia me encantou. Como se a culpa a tivesse corroído por dentro. Fico feliz que você esteja bem, ela disse. Tô melhor do que imaginava. E você? Ela hesitou. Não existe um dia em que eu não pense no que fiz. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela respirou fundo. Encarou os próprios dedos. A pior parte não foi te perder. Foi perder a versão de mim que existia com você. Essas palavras me atingiram, porque no fundo eu sabia. Ela não era má, era fraca. E a fraqueza dela destruiu algo que poderia ter sido para a vida toda. Mas naquele momento, eu já não carregava mais raiva. Só distância. Só aprendizado. Espero que um dia você consiga se perdoar. Eu disse, me levantando. Ela assentiu com um sorriso triste. Eu também. E nunca mais nos falamos. Voltei para casa naquela noite mais leve do que nunca, com a certeza de que não havia mais pontas soltas, nem perguntas sem resposta. A vida havia fechado o ciclo. E o tempo tinha feito sua parte. Não apagou a dor, mas cicatrizou. Hoje, eu olho para tudo isso com calma. Se fosse há um tempo atrás, eu teria me perguntado: por que ela fez aquilo comigo? Mas hoje eu entendo. Foi preciso acontecer. Foi preciso ver tudo com meus próprios olhos. Foi preciso desabar. Foi preciso cair para levantar diferente. E agora, com o coração inteiro, eu não agradeço pela dor, mas agradeço pelo que me tornei depois dela. O tempo tem um jeito estranho de curar as coisas. Não é rápido, nem sempre é gentil, mas é implacável. E quando ele passa, ele revela com clareza o que antes parecia embaçado. Juliana foi a mulher que destruiu minha fé no amor, mas também foi quem me deu a chance de reconstruí-la. Dessa vez, com alicerces em mim mesmo. Depois daquele último encontro na livraria, nunca mais vi ou ouvi falar dela. Os amigos em comum foram sumindo. Os rastros desapareceram. E a mulher que antes preenchia meus dias, com mensagens, promessas e presença, virou só isso. Passado. E quer saber? Foi melhor assim. Comecei a viver de verdade. Conheci novas pessoas. Me aproximei de gente que vibrava na mesma frequência. Voltei a sorrir, sem me perguntar se alguém estava sendo falso comigo. E aos poucos, descobri que o amor próprio é o melhor remédio contra todas as dores que alguém pode causar. Um dia, mexendo nas minhas coisas antigas, encontrei aquele envelope preto. Aquele mesmo, com todas as provas da traição. Fiquei olhando para ele por alguns minutos. Era pesado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era como se eu estivesse segurando a versão antiga de mim mesmo. Abri. Li tudo de novo. As mensagens, as fotos, os "eu te amo" que ela mandava para mim. E, ao mesmo tempo, marcava encontros com outro homem. E, em vez de chorar, eu sorri. Sorri porque finalmente entendi. O dia em que eu vi tudo com meus próprios olhos foi o dia em que ela me perdeu de vez. Ela não perdeu só um namorado. Ela perdeu um homem que dava tudo.
que acreditava, que planejava, que enxergava futuro onde muitos só viam presente. Ela perdeu alguém que, mesmo nos dias ruins, continuava escolhendo ela. E tudo isso porque não conseguiu ser honesta nem com ela mesma. Hoje, eu não tenho mágoa. Tenho paz. Tenho novas histórias, novas conexões, novas versões de mim que jamais teriam nascido se eu tivesse continuado preso àquela mentira com o rosto bonito. Porque às vezes a maior traição não é a física, é a que mata sua confiança, é a que apaga sua luz aos poucos, é a que transforma amor em medo. E se você, que está lendo ou ouvindo isso agora, já passou por algo parecido, saiba, o problema nunca foi você. O erro nunca foi amar demais. Foi amar quem não tinha estrutura emocional para receber isso. Mas isso não te diminui. Ao contrário, isso te prova o quanto você é forte e o quanto ainda há dentro de você para oferecer para alguém que saiba valorizar. Porque no fim das contas, não foi ela quem perdeu por ter sido descoberta. Fui eu quem ganhei por finalmente enxergar. Já foi traído por quem dizia te amar? Então, se inscreve no canal. Aqui, cada história é um reflexo do que muitos vivem, mas poucos têm coragem de contar.